Um dos grandes problemas da sociedade nos dias de hoje tem sido os jovens. Nós estamos colhendo hoje o que plantamos há mais ou menos 15 ou 20 anos atrás, ou um pouquinho mais. Eu me lembro muito bem quando as mídias começaram a contaminar a mente das pessoas com músicas indecorosas, ritmos alucinantes, induzindo aos jovens o consumo de álcool, de droga, as novelas imorais, os programas de auditório cada vez mais indecentes, bailes funk, etc. Isso foi influenciando a cabeça dos jovens e o pior de tudo é que os pais não foram capazes de orientar os filhos, que acabaram por se enredar nessa trama diabólica que vem se alastrando pelo mundo, visando a cada dia a destruição da família, da moral e dos bons costumes. Os órgãos governamentais de cada nação têm a sua parcela de culpa nisso tudo. Muito melhor seria oferecer um ambiente sadio do que ter que combater as drogas e a violência das ruas. Também os pais têm que atentar para que vale mais a pena conviver com seus filhos do que ter que arcar com as consequências do que ele pode aprontar mais tarde. Se todo pai ou mãe soubesse educar os seus filhos de modo a ensinar a eles a respeitar a lei de Deus, isso é, ensiná-los no temor do Senhor, e isso desde muito pequeno, tão logo eles tenham capacidade para entender, isso geralmente ocorre quando estão aprendendo a ler e a escrever. É nessa idade que nós devemos começar a ensinar o temor do Senhor para a criança. Devemos ler a Bíblia e ensinar a criança o que é bom. A natureza nos ensina que se plantarmos milho, vamos colher milho. Se plantarmos tomates, vamos colher tomates. Se plantarmos coisas boas no coração dos nossos filhos, nós vamos colher o amor e o carinho deles. Mas se plantarmos o ódio, a violência, não devemos esperar colher algo diferente. Também há um ditado popular que diz que filho de peixe, peixe é. Se nós não soubermos fazer dos nossos filhos pessoas dignas, o que será que eles vão fazer dos seus próprios filhos? A educação que nós dermos a eles hoje, ou seja, aquilo que passamos para eles, é o que eles vão ter que passar para os seus filhos, salvo algumas poucas exceções. Não é fácil educar um filho hoje. Na verdade, nunca foi. Porém, nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, tem sido muito pior. É quase impossível controlar o que o seu filho ou a sua filha vai ver e ouvir. O mundo está contaminado com a maldade. E a única solução que resta é ensinar os nossos filhos desde muito cedo os caminhos do Senhor. A Bíblia ensina que os pais não devem provocar a ira em seus filhos. O que mais se vê por aí são mães, jovens mães gritando e esbravejando com seus filhos, e estes às vezes ainda muito pequenos ouvem palavrões que nunca deveria ser dito nem a adultos, quanto mais a uma criança, e muito menos se tratando de um filho ou uma filha. Tem mães que xingam seus filhos e também os agride fisicamente, quando o que deveriam fazer é ensinar com amor e com respeito. Mas a maioria dessas mães são jovens demais e também foram criadas dessa forma. Muitas não tiveram amor e nem respeito dentro das suas próprias casas. Como é que vão ter amor e respeito com seus filhos, se não receberam isso quando eram pequenas? O bom é que elas pensem nisso agora, porque estão fazendo com o seu filho o mesmo que fizeram com ela. E eles também vão fazer assim. Como ela está fazendo com eles, é que eles vão fazer com os filhos deles, que serão os netos dela. E assim a coisa só tende a piorar. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Se o seu filho ou a sua filha está ficando rebelde,
Se falar com eles já não adianta, bater e xingar vai adiantar muito menos. É preciso pedir sabedoria a Deus. Provérbios 22, versículo 6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Toda a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, e dessa palavra eu posso dar testemunho. Desde que meu filho tinha 2 ou 3 anos, eu lia a Bíblia e ensinava para ele. Nunca tive aborrecimentos com ele. Nunca precisei ficar vigiando os seus passos. Hoje ele é adulto e não se desviou daquilo que aprendeu desde pequeno. Se você começar hoje a ensinar o seu filho, a sua filha, a seguir o caminho de Deus, certamente ele ou ela vai ser um motivo de orgulho para você no futuro próximo. Agora ponha na tua cabeça uma coisa. Ninguém pode dar a outro aquilo que não possui. Eu não posso te dar aquilo que eu não tenho. Você não pode dar para o seu filho aquilo que você não tem. Quer educar bem os seus filhos? Eduque-se a si mesmo. Quer ser amado pelos seus filhos? Ame-os. Quer ser respeitado? Respeite. Tem mãe e pai querendo que o filho proceda de um modo, mas eles procedem de modo contrário. Tem pai que não quer que o filho use drogas, mas ele está usando. Não quer que o filho beba, mas ele se embebeda. Tem mãe que não quer que a filha fale palavrão, mas ela xinga o tempo todo. Grita o tempo todo. Se você se comporta assim, que moral você tem para educar o seu filho? O melhor testemunho é a sua vida. As coisas que você faz fala mais alto do que aquilo que você diz. Se você quer que os seus filhos sejam pessoas de bem, seja você uma pessoa de bem. Se você quer que os seus filhos sejam honestos, seja honesto ou honesta. Quer que eles respeitem as pessoas, não fale mal dos outros na presença dele. Na verdade, você não deveria falar mal de ninguém, nem mesmo às escondidas, quanto menos na presença de seus filhos. Quer ver os seus filhos vencedores? Pare de confessar a derrota. Aprenda a andar pela fé. Diga coisas animadoras. Nunca se mostre fraco diante das situações adversas. Confesse a fé sempre. Confie em Deus. Ensine o seu filho a confiar. Ensine a sua filha a confiar. Você é o espelho para quem o seu filho ou a sua filha olha todos os dias. O que ele vê em você, o que ela vê em você, é o que ela será. É o que ele será no futuro. Abençoe o seu filho, a sua filha. Cuidado com as coisas que você diz. As palavras têm poder no mundo espiritual. Eclesiastes capítulo 5, versículo 6 diz: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, e nem digas na presença do anjo que foi erro. Por que razão Deus se iraria contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Todo filho é uma bênção. Está escrito Salmo 127, versículo 3, eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Se Deus te deu um filho ou uma filha, saiba que Ele te deu o melhor. Ele te deu exatamente a pessoa que você precisava ter ao seu lado para completar a sua felicidade. Do jeito que tinha que ser. Os filhos são herança que o Senhor nos dá para o nosso bem. Está escrito em Isaías 65, 23, que não teremos filhos para desgosto. Pelo contrário, eles são para completar a nossa felicidade. Pelo menos deveria ser assim. O problema é que muitas vezes nós nos esquecemos disso e muitas pessoas nem sabem disso e amaldiçoam os seus próprios filhos com palavras pesadas. Falam coisas que não deviam dizer nem de brincadeira. Você sabia que quando você põe um nome pesado sobre o seu filho, a sua filha, você está invocando o mal sobre a vida deles? Sabia? Você está cometendo um sério erro, permitindo que a sua boca
amaldiçoe a sua semente, o seu fruto. Eclesiastes 5:6 diz: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Mas na hora da raiva, você fala o que não devia. Isaías 65:23 diz: não terão filhos para calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor. Mas você tem lançado maldições sobre a herança que Deus te deu. Depois não adianta chorar e dizer que não sabia. Está escrito: não digas na presença do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Muitos estão perdendo os filhos para as drogas, para a prostituição, para o mundo dos crimes, por falta de entendimento de como se deve criar e educar um filho. Porque não atentam para o que diz a palavra de Deus. Não respeitam a Deus, não se importam. E depois vivem por aí amargurados e botam a culpa nos outros e até em Deus. É bom você começar a ver como é que tem sido o seu comportamento em relação aos seus filhos. Ainda há tempo de recuperar o que estavas perdendo. Mas antes de querer consertar o seu filho, acerte-se primeiro. Se a sua conduta não tem sido boa, se a sua vida está toda errada, acerte-se a partir de agora. Se você não se respeita, como é que a sua filha ou o seu filho vai te respeitar? Se você usa álcool, usa droga, fuma, fala palavrão, bebe, vive na imoralidade, pare com isso. Você deve ser um exemplo para os seus filhos. Ore pelos seus filhos, mas ore também por você, pedindo a Deus a sabedoria para educá-los no temor do Senhor. Jesus disse: por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis e tê-lo-eis. Se você ainda consegue conversar com seu filho, com a sua filha, isso significa que as coisas estão bem mais fáceis de serem resolvidas. Comece a buscar a Deus. Esforce-se para aprender a palavra de Deus, aprender a fazer a vontade de Deus. Convide o seu filho ou a sua filha para se juntar a você. E assim ambos irão aprender juntos e um ajudará o outro. E quando você menos esperar, vocês terão se tornado grandes amigos. A palavra de Deus, ela tem também esse poder de unir almas. Na verdade, ela tem todo o poder. Mas o convívio com seu filho, com sua filha, se o convívio entre vocês chegou ao extremo, onde vocês não conseguem mais conversar sem brigar, então faça isso. Ore a Deus para que Ele visite o seu filho por intermédio de outra pessoa. Se você não consegue conversar, não tem diálogo, então ore para que Deus envie alguém para tocar no coração, para falar com ele de Jesus e tocar no coração dele. Jesus falou: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O feixe de trigo, que é o seu filho, a sua filha, está pronto para ser colhido. Está pronto para o mundo. Está pronto para a vida. Se os ceifeiros de Deus não o alcançar, os enviados do diabo o colherão. Então ore pelo seu filho. Seu filho ou sua filha está no mundo. Se a palavra de Deus não os alcançar a tempo de resgatá-los, os que são usados pelo diabo logo os alcançarão e os arrastarão para a prostituição, para as drogas e para o crime. Ore para que Deus envie alguém para falar de Jesus para seus filhos. Se você mesmo não consegue fazer, mas se você consegue fazê-lo, faça. Não fica esperando. Não fica de braços cruzados, esperando que os outros façam tudo por você. Não espere que a vida ensine seus filhos. O papel é seu. Não perca o seu tempo com coisas banais enquanto seus filhos e netos estão caminhando para a perdição. Ore, busque, clame, faça alguma coisa para que eles vejam e ouçam a palavra de Deus. Não perca nenhuma oportunidade de colocá-los diante de Deus. Faça isso o quanto antes,
porque Jesus deixou claro que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas ele afirmou também que Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Abundância de paz, de saúde, de suprimentos e de felicidade, no amor, na família, no lar. Vida abundante significa vida plena. E viver sem paz, enfrentando problemas com os filhos ou com os netos, não é vida. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos, abençoe-os, trate-os bem, e que o Deus de paz seja contigo. Hoje eu vou deixar a oração e o amém. Que a oração e o amém fiquem por sua conta. E que Deus te abençoe.